Olá, queridas irmãs, queridos irmãos. Puxa, como é bom voltar ao programa O Espírito da Letra, analisando a obra de André Luiz. Nós ficamos muito contentes com a repercussão que o seu coração propiciou ao esforço de, modestamente, cooperarmos no entendimento das obras de André Luiz, começando com o livro Nosso Lar. Fizemos os 52 programas e eles estão sendo exibidos e recebemos e-mails de pessoas felizes por terem entendido alguma coisa daquilo que André Luiz nos relata. Mas o espírito André Luiz, generoso como ele, como tem demonstrado, como os seus ensinamentos nos enriquecem, não parou em Nosso Lar. E como nós havíamos dito no final daquela série, agora estamos iniciando a segunda etapa, analisando o livro Os Mensageiros. Esta obra não é uma continuidade cronológica da anterior, mas nós já vamos encontrar aqui um André Luiz que não é mais vítima dele mesmo, que não está em recuperação da sua doença vinda com ele da terra. Agora ele já está procurando o trabalho, já está nos informando de coisas que acontecem nos outros níveis vibratórios, nas dimensões vibratórias que ele pode ter acesso. E começou então a fazer este trabalho. Por isso, a partir do programa de hoje, nós vamos tratar dos diversos capítulos do livro Os Mensageiros. Você então poderá adquirir esta obra, começar a lê-la e acompanhar conosco, capítulo a capítulo, os comentários que nós faremos. Como fizemos em Nosso Lar, nós iniciaremos pelo prefácio, por uma mensagem do Espírito Emmanuel, cujo título é Os Mensageiros, datada do dia 26 de fevereiro de 1944. Você observa que esta obra foi escrita no período da Segunda Guerra Mundial, um período conturbado da humanidade. E nós encontraremos reflexos disto no próprio teor da obra. Neste prefácio, o Espírito Emmanuel inicia a sua fala ao leitor, informando que às vezes, algumas pessoas, depois de terem lido o Nosso Lar, podem imaginar que, na verdade, toda aquela estrutura de ministérios, de prédios, hospitais, casas de família, isto era o reflexo do pensamento do homem mesmo. Está tudo na nossa mente, diz Emmanuel. Mas, ao fazer o aprofundamento desta ideia, nós encontramos este luminoso Espírito trazendo ao nosso pensamento e reflexão uma comparação com o que aconteceria se um chimpanzé fosse levado a descrever o cotidiano da vida em uma mansão, em um palácio. Você vai acompanhar o texto a partir deste momento que nós iremos trabalhando e refletindo o que ele quer dizer. Logo na introdução, alguns parágrafos adiante do seu início, nós vemos Emmanuel apresentando essa ideia. Se um chimpanzé levado a um palácio tivesse recursos para escrever aos seus irmãos primatas, que estão na mesma fase evolutiva que ele, quase ele não encontraria diferenças fundamentais para apresentar na sua descrição ao senso, ao raciocínio, ao pensamento dos seus iguais. Daria notícias de uma vida animal aperfeiçoada. E talvez a única zona que ele não teria como acessar nas suas possibilidades de definição fosse justamente naquela que está vinculando o ser humano ao raciocínio próprio da nossa alma, da nossa evolução. Quanto às formas de vida, a mudança não seria profundamente sensível. O que estaria dizendo então, você que nos está assistindo, o que estaria dizendo o chimpanzé ao contato com quem vive no palácio, mandando uma carta aos outros chimpanzés que estão na floresta? Vamos ver o que é que ele diria? Acompanhemos o texto. Ele diria que os pelos rústicos foram
sucedidos nos homens pelas casimiras, pelas sedas modernas. A natureza que cerca o ninho agreste lá dos chimpanzés é a mesma natureza que fornece a estabilidade para a moradia do homem. A furna, o buraco, a loca, a caverna, teria se transformado na edificação de pedra. O prado verde está ligado ao jardim civilizado. A continuação da espécie apresenta fenômenos quase idênticos. A lei da herança continua, com ligeiras modificações. A nutrição demonstra os mesmos trâmites. A união de família consanguínea, como no caso dos chimpanzés na selva, que também fazem famílias, que também são pais, que têm seus filhos, que cuidam da prole. Esta união mantém os mesmos laços fortes. Desse modo, o chimpanzé somente encontraria dificuldade para falar sobre a rotina dos homens naquilo que estivesse ligado aos problemas do trabalho, da responsabilidade, da memória enobrecida, do sentimento purificado, da edificação espiritual, enfim, em tudo que fosse relativo às conquistas da razão, que ele próprio, não é? O próprio chimpanzé não teria como entender. Ele próprio não saberia explicar as conquistas da razão, porque ele não a possuiria como o homem poderia já estar exercitando. Então, vejam só, estamos fazendo esse paralelo, como se um chimpanzé viesse morar em casa e contasse para os seus amigos da selva como é que nós vivemos. Fique conosco, porque no próximo bloco nós vamos seguir adiante com a introdução que Emmanuel nos apresenta, fazendo com que todo o livro possa ser entendido já a partir desta primeira abordagem, com visão lúcida de que não se trata da invenção de uma cabeça humana que fica tentando fazer as coisas parecidas no plano espiritual ao plano físico. E é agora, no próximo bloco, que nós estaremos chegando ao cume do raciocínio, a parte principal do raciocínio do Espírito Emmanuel. Então, não saia daí, daqui a pouco nós voltamos. Estamos voltando com o programa O Espírito da Letra, analisando a obra de André Luiz. E agora, o novo livro, Os Mensageiros, que na sua introdução, Emmanuel nos oferece, no raciocínio claro e lúcido, que nos está fazendo entender as dificuldades que um chimpanzé teria de explicar aos seus amigos da floresta as coisas que ele estava vendo. Tudo parecia muito igual. A floresta, a natureza, a casa, só com algumas modificações, a roupa, os modos familiares. O chimpanzé só não teria como explicar as questões ligadas ao raciocínio, porque ele não entenderia. E é isso que vai nos servir agora para voltarmos ao texto. Emmanuel nos diz que, em vista disto, não se justifica por parte das pessoas, dos leitores, a estranheza sobre as mensagens e o teor daquilo que André Luiz, Espírito, nos ensina, ensinando estes conceitos espirituais, que são destinados à construção espiritual de nós mesmos. O homem vulgar costuma gostar das expectativas ansiosas, das novidades, espera de acontecimentos espetaculares, esquecido de que a natureza não se perturba para satisfazer aos seus pontos de vista. Não. A morte física não é salto do desequilíbrio, é passo da evolução, simplesmente. A maneira do macaco, do mesmo jeito que ele, que encontra no ambiente humano uma vida animal enobrecida, um pouco melhorada do que a dele, o homem que após a morte física mereceu ingressar nesses círculos elevados do invisível, esses palácios da vida espiritual, encontra uma vida humana melhorada.
naturalmente, grande número de problemas referentes à espiritualidade superior espera aí a criatura, desafiando o seu conhecimento para que ela possa subir aos domínios iluminados da vida mais elevada. O progresso não sofre estacionamento e a alma caminha, diz Emmanuel, incessantemente atraída pela luz imortal. No entanto, o que nos leva a escrever este prefácio singelo não é a conclusão filosófica. Vejam só o que ele está dizendo. Ele faz essa primeira comparação para que nós aprendamos que do mesmo jeito que o macaco, quando fosse levado a um meio mais civilizado, veria coisas parecidas, só que um pouco mais sublimadas. O ser humano, quando chega no plano espiritual, é como um macaco, não é? Que saiu da selva para o palácio, ele saiu da selva da civilização terrena para o palácio da vida espiritual. Ele vai ver algumas coisas parecidas e vai ver coisas que ele não entende. Mas o esforço de Emmanuel, como ele mesmo conta aqui, não é o de falar estas coisas para produzir raciocínios filosóficos, polêmicas intermináveis, para apenas exercitar o raciocínio pura e simplesmente. Não. A finalidade deste introito é fazer a gente, como leitor, é nos permitir entender qual é o objetivo do Espírito André Luiz quando nos conta estas coisas diferentes que ele, do lado de lá, representando este chimpanzé, fala para nós, os chimpanzés que ainda estamos na selva, contando como é lindo o palácio. Então, vejam só qual é o objetivo real, como Emmanuel vai nos especificar agora. Como ele diz, não é a conclusão filosófica que ele busca, mas a necessidade de demonstrar a santa oportunidade de trabalho do leitor amigo, minha, sua, nos dias que estão passando. Felizes aqueles que buscarem na revelação de Os Mensageiros o lugar de serviço que lhes compete na terra, de acordo com a vontade de Deus. O Espiritismo cristão não oferece ao homem apenas o campo de pesquisa e de consulta, aliás, no qual poucos estudiosos conseguem caminhar com dignidade. Mas oferece muito mais do que isso. Revela a oficina de renovação, onde cada consciência de aprendiz que nós somos deve procurar integrar-se de maneira justa com a vida mais elevada. Através do quê? Do esforço interior, pela disciplina de si mesmo, pelo autoaperfeiçoamento. Não falta a ajuda divina ao trabalhador de boa vontade. E nós vamos ver, diz Emmanuel, quem observar o nobre serviço de um Aniceto, que é um dos mentores que dá a André Luiz as explicações, vai reconhecer que não é fácil ajudar espiritualmente aos homens. Trazer a colaboração fraterna dos planos superiores aos espíritos encarnados não é obra mecânica, enquadrada em princípios de menor esforço. Não é fácil. Claro, portanto, que para receber estas dádivas, não poderá o homem fugir a esses imperativos da sua renovação, do trabalho. E você vai ver, logo a seguir, na finalização da apresentação que Emmanuel faz, você verá o que é indispensável que nós façamos. Ah, foi um chimpanzé e nos contou como é linda a mansão, mas nós estamos na selva. Como fazer para também merecer entrar no palácio, na mansão divina, como André Luiz tenta nos trazer através dos seus ensinamentos. Por isso, não fique com pressa. Você vai ter esta informação logo a seguir no próximo bloco. Mas não deixe de assistir. Aproveite,
Vá tirar a poeira do livro Os Mensageiros. Tira o gato de cima. Vá tirar o livro lá do congelador, que você esqueceu ele lá. E comece a ler, porque a partir de hoje nós estaremos tratando desse tema. Então, no próximo bloco, eu espero você, tá bem? Estamos de volta com o programa O Espírito da Letra, analisando a obra de André Luiz. Hoje, o livro Os Mensageiros está começando do começo, da mensagem de Emmanuel. E nós estamos vendo que ele está dizendo que não é fácil trazer a colaboração fraterna dos planos superiores aos espíritos encarnados. Isso não é obra mecânica, que se faz de qualquer jeito, nos princípios do menor esforço. É necessário que, então, cada um de nós, para receber isto, cumpramos os deveres, que nós não fujamos aos mesmos imperativos de elevação. Diz Emmanuel que é indispensável lavar o vaso do coração para receber a água viva, abandonar os envoltórios inferiores para vestir os trajes nupciais da luz eterna. Entregamos, diz ele, a você, leitor amigo, as novas páginas de André Luiz, satisfeitos por cumprir um dever. E o que o André Luiz vai contar nesse livro? Vai contar o relatório, vai fazer um relatório incompleto, porque não deu para relatar tudo, de só uma semana de trabalho espiritual dos mensageiros do bem junto aos homens. E, acima de tudo, estas páginas mostram a figura de um emissário consciente e benfeitor generoso que é Aniceto, destacando as necessidades de ordem moral no quadro de serviço daqueles que se consagram às atividades nobres da fé. Se você procura a luz espiritual, se a animalidade já te cansou o coração, lembra-te, diz Emmanuel, que em espiritualismo a investigação conduzirá sempre ao infinito, tanto no que se refere ao campo pequeno, infinitesimal, como à esfera dos astros distantes e gigantescos. E que só a transformação de você mesmo, diante da luz da espiritualidade superior, vai facultar a você o acesso às fontes da vida divina. E, sobretudo, recorde que as mensagens edificantes do além não se destinam apenas à expressão emocional, mas, acima de tudo, ao seu senso de filho de Deus, para que faça o inventário das suas próprias realizações e ingresse, e se permita, e se una, e se integre, de fato, onde? Se integre na responsabilidade de viver diante do Senhor. Responsabilidade de viver. Esta é uma das coisas mais importantes que o homem relega a plano secundário. Viver não é suficiente. Os espíritos não se cansam de informar que viver qualquer coisa é capaz de viver. Uma planta, um inseto, um animal irracional. Mas quando a racionalidade nos atinge, no grau evolutivo em que nos encontramos, não basta viver. Porque para viver basta comer, basta se alimentar, basta exercer as atividades biológicas normais. Quando nós atingimos a razão, nós passamos a ser aqueles que devem viver com responsabilidade. Porque nós já sabemos o que significa a possibilidade de estarmos atuando com norte, com raciocínio, com entendimento do que é certo e do que é errado. Por isso, agora que vamos iniciar a leitura do livro Os Mensageiros, esperamos que você abra o coração
Esta mensagem de Emmanuel foi escrita em Pedro Leopoldo em 26 de fevereiro de 1944. Mas até agora ela não foi entendida por todos nós. Ainda não gostamos de responsabilidades, não gostamos de viver segundo valores. Gostamos de fazer o que demos vontade, gostamos de aproveitar, de desfrutar, de gozar, mesmo que isso prejudique os outros. Não é viver com responsabilidade o que nós gostamos. Nós gostamos de viver de maneira irresponsável. Mas é isso que nos tem feito doentes, é isso que nos tem prendido a tragédias emocionais, materiais e morais. Os mensageiros vêm nos explicar como podemos mudar estas coisas. E você que está assistindo é um convidado a entender que para que este livro, que é um pedaço de papel, se transforme de verdade em benfeitor, com tudo o que tem para nos ensinar, só você pode dar sentido a isso. Só você querer é que vai ser o suficiente e o necessário, o indispensável, para que não seja perda de tempo o que estamos fazendo, nem o que você vai fazer com o que leu. Só que a diferença é que, enquanto você não leu, você ainda podia dizer eu não sabia. Mas depois que você começou a ler, depois que você começou a ouvir, começou a assistir, aí a sua responsabilidade de viver é maior, porque agora a gente sabe. Por isso, querida irmã, querido irmão, vamos começar juntos com o pé direito. Não só o novo ano, mas o estudo dessas novas leis. Que o nosso coração esteja limpo, que nosso sentimento seja nobre, que nós possamos ser não mais um chimpanzé subindo e descendo da árvore, mordendo-nos uns aos outros, catando carrapatos. Que nós sejamos filhos de Deus, a serviço da vida, para que outros também se sintam enobrecidos e fazerem parte dessa mesma jornada evolutiva. Obrigado pelo seu carinho. O Espírito da Letra vai terminando, convidando você para o próximo programa, quando vamos ao primeiro capítulo do livro. Leia em casa antes, hein? Você vai se surpreender com as notícias que André Luiz nos traz. Muito obrigado e muita paz.